Boa noite, Sergipe. Boa noite, povo de Sergipe que está ligado na programação da TV Atalaia Record TV. Eu começo o programa de hoje com uma informação preocupante. Nós estamos em março de 2018 e, de acordo com a equipe da Central de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde, este ano foram registradas apenas 2 captações de órgãos de doadores. E vejam, em nosso Sergipe ainda é bem tímida a realização de palestras educativas que estimulem que as famílias sergipanas a conversarem sobre o assunto. E isso se reflete nos números. Só para vocês terem uma ideia, em relação a outros estados brasileiros, em Sergipe existem menos pessoas decididas a doarem órgãos. Aproximadamente apenas 3 pessoas doadoras para 1 milhão de habitantes, enquanto em outros estados são 30 pessoas para 1 milhão de habitantes. E a média do país é 14 pessoas doadoras para 1 milhão de habitantes. Atualmente, existem 204 pessoas na fila esperando transplante de córnea aqui em nosso estado. Por que será que o número de doadores é tão pequeno? Será que existem campanhas suficientes para estimular esse gesto? Importante explicar para vocês que para uma pessoa ser reconhecida como doadora de tecidos ou de múltiplos órgãos, é preciso que, em vida, possamos comunicar para a nossa família assim: pai, mãe, marido ou filho, quando eu falecer, eu quero ser doador de tecidos ou de múltiplos órgãos. E aí, com a autorização da família, é possível salvar vidas. Ao vivo, eu recebo hoje a enfermeira da organização à procura de órgãos vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, Ana Paula Barrel. E também recebemos a doadora de órgãos, antropóloga e criadora do projeto Doar-se, Viviane Fernandes, que tornou-se doadora após presenciar a morte encefálica do amigo. E daí surgiu uma relação com a mãe do amigo e também uma relação com a Central de Transplantes. A Viviane se envolveu tanto com o assunto que realizou estudos na área e criou o projeto Doar-se. Então eu vou dar boa noite para elas e eu vou começar primeiro conversando com a Ana Paula Barrel, né? Ela que está representando aqui a Central de Transplantes, mas boa noite para você também, doadora, que vai contar um pouco da experiência e do envolvimento com esse assunto que é um pouco complexo da gente entender. Agora eu vou começar perguntando, né, a diferença dos tipos de doação, dos tipos de doadores, como ocorre o transplante para se doar um órgão, porque ainda há muita confusão, há muito medo da população no tocante a esse assunto. Boa noite. Boa noite, Tamires. Então, a gente tem 2 tipos de doação. A gente tem a doação de múltiplos órgãos e a gente tem a doação de tecidos. A de tecido é feita a partir de doador cadáver com o coração parado. É quando a gente leva muito a morte ao coração parado. A gente determina a morte pelo coração parado e não é bem assim. Então, quando a gente tem esse momento realmente da parada cardiorrespiratória, a gente tem a possibilidade, a oportunidade de doar tecidos, que é córnea, pele e osso. E a gente tem o paciente cadáver em morte encefálica, que é quando o cérebro não funciona mais. A gente tem o coração batendo, a gente tem a respiração funcionando, mas com a ajuda de aparelhos, com a ajuda de droga. Mas o cérebro já não funciona mais. E aí a gente é determinado morte encefálica. Isso tem todo um protocolo, é muito bem regido em lei, é muito bem determinado pela Federação da Medicina. Então, assim, são feitos 3 exames por 3 médicos diferentes, inclusive pela lei, a família pode determinar um conhecido da área para acompanhar esse exame, para você ver como é realmente seguro. A família tem que ter a participação nesse momento. Então, determinado a morte encefálica, aí eu tenho um doador de múltiplos órgãos. Aconteceu, eu tenho inclusive, né, de ontem para hoje. De ontem para hoje, a gente teve 3 doações de córnea, que a gente faz a entrevista ao familiar e eles doaram. Essa observação, né? Então, faz-se uma entrevista. Isso. E aí a família autorizando, é possível, então,
a doação. Pronto, isso. Quando a gente tem determinado a morte, seja ela por morte encefálica ou por parada cardiorrespiratória, a gente tem esse contato com a família, porque é justamente a família que autoriza a doação de órgãos. Tem uma dúvida na sociedade que às vezes as pessoas falam, eu vou deixar registrado num documento que eu sou doador de órgãos. Não existe isso. Eu sou doador de órgãos, eu falo para a minha família que eu sou doador de órgãos, eu falo para o meu marido, eu falo para os meus filhos, e eles que vão autorizar isso no momento da doação. Então, é muito importante eu conversar com a minha família. Né? Isso. Importante que nós somos responsáveis por esses números, né? Então, esse diálogo, essa conversa tem que começar já, de agora, em vida. Conversar abertamente com o esposo, a esposa, o pai, o filho, que quer tornar-se doador de órgão. Agora eu vou dar boa noite para a Viviane, que está aqui também ao vivo. Conta um pouquinho como é que surgiu o seu envolvimento com o assunto, porque até um de nós precisarmos, muitas vezes a gente não entende como funciona, mas quando uma pessoa próxima a gente, um amigo ou uma família precisa de um órgão para ter a vida salva, aí a gente interage melhor com o assunto e conhece, entende como funciona, né, Viviane? Isso. Boa noite, Tamires. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos. O que a Ana Paula estava falando, né, essa necessidade de compartilhar com nossos familiares, é algo que está muito forte na nossa cultura, porque a gente ainda é muito vinculado à questão do tabu da morte. A morte ainda é um tabu, é muito difícil para nós sentarmos e conversarmos sobre morte, né? 1, 2, 3, bota essa boca para lá, vamos mudar de assunto, é muito difícil falar sobre isso. Mas lidar com a finitude, né, nos ajuda a viver melhor. Aí você teve experiência com um amigo seu de rua? Exatamente, Como é que com um foi? amigo de rua. E ele, na verdade, é uma família amiga nossa, né? E quando ela entrou em contato, falando que tinha acontecido o acidente com Alisson, ele foi atropelado em frente ao Shopping Jardins. E nós fomos até o encontro deles no Hospital de Urgência de Sergipe, e lá eu tive contato pela primeira vez com o pessoal da Central de Transplantes, através da professora Emília Servino Nogueira, que foi, né, falando sobre toda essa possibilidade, essa oportunidade que a morte encefálica traz de poder doar os órgãos e ressignificar esse fim para essa família, né, o fim daquele garoto. Então, nesse momento, eu pude ver que, mesmo eu já tendo uma tendência, né, eu já não tinha experiência de pensar muito no assunto, mas a tendência de ser doadora, naquele momento eu senti como era difícil para aquela mãe doar. Então, numa coisa tão simples, quando você vivencia... O que ela pensava ali naquele momento? Ela tinha muitos medos, ela colocou todas as questões, as inseguranças dela com relação à estrutura do Estado, corrupção, ela achou que não ia ter um fim adequado. Poderiam ser destinados para outro. Exatamente, que o filho dela não estava morto, né? Conhecer o conceito de morte cefálica é algo urgente para a nossa sociedade em todos os níveis de formação, porque está com os batimentos cardíacos, né, como ela falou, mantidos, seja endovenosamente pelo medicamento, por aparelho, ventilação mecânica, mas quanto mais jovem, geralmente mais tempo demora, né? Importante, então, esse conceito de morte encefálica para entender quando entra esse contexto de doação. Vou interromper um pouquinho para a nossa participação popular online, em tempo real, com o nosso público interagindo. A Aniele Ramos de Aracaju faz uma pergunta. Quem tem doença sexualmente transmissível pode ser doador? A princípio, não. HIV e hepatite são contraindicações de doação. Só que é avaliado caso a caso, porque se na lista nacional a gente tiver algum receptor compatível que seja, a gente teve doação de paciente hepatite e que o doador era hepatite também. Então, assim, é avaliado caso a caso, mas a princípio não é doador. Thelma Freitas, do bairro Ponto Novo, também interagindo com a gente. Quanto tempo após uma pessoa que teve morte encefálica pode doar os órgãos? Então, o processo de doação com morte encefálica o paciente é mantido com os órgãos funcionando. Então, a gente pede para a família, após o diagnóstico fechado, a gente pede um prazo de 24 horas para que seja feita a retirada desses órgãos. Prazo de 24 horas. É um prazo de 24 horas, mas cada órgão tem um tempo específico. O coração são 4 horas, o fígado são 12 horas, aí é cada... Perfeito. Agora eu quero fazer uma pergunta sobre política pública, né? A gente começou o programa falando sobre a importância
importância de campanhas que abram esse diálogo sobre a importância de doação de órgãos para que você aí de casa, a gente possa entender e decidir já em vida se podemos ser, se queremos ser e comunicar isso às pessoas próximas. Existe política pública, falta política pública, campanhas que estimulem isso, que abram esse diálogo na sua concepção, como estudiosa, como mestranda, como doutoranda na área? Bom, nós temos uma política nacional de transplantes, né, muito bem elaborada, muito bem estruturada, mas nós precisamos que essa política converse dentro do nosso Estado. Né? Nós precisamos criar mecanismos para que a gente consiga alterar isso. E um dos caminhos é através de campanhas permanentes. Né, de um apoio efetivo à Central de Transplantes, que faz um trabalho... Falta isso, então, do Estado. Falta isso no nosso Estado, né? E adesão de instituições para que a gente consiga fazer campanhas não apenas dentro do mês, dentro do Setembro Verde, né? Que em nosso Estado hoje, com o crescimento da campanha de Setembro Amarelo, uma campanha linda em prevenção ao suicídio, nós temos um verde e um amarelo. É verdade. Né? E, na verdade, nós precisamos que essas cores estejam juntas. Ok, nós vamos rapidinho para um intervalo comercial. No próximo bloco, vamos mostrar o sucesso do Centro de Beleza Exuberance, presente em eventos para noivos que procuram ajustar todos os detalhes da festa e da produção. Já, já.